Queridos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Adeilson Salles, presidente desta igreja, sua família, agradecendo a Deus pela vida do pastor Antônio Carlos, primeiro vice, pastor Eduardo, segundo vice, pela vida do pastor Léo e pela vida do meu amigo pastor Francisco, que tem nos abençoado em nome do pastor Adeilson. Queridos, eu quero ler um texto para continuar falando da proposta desta manhã. Essas máscaras são problemas. E eu quero ler no livro de Ageu, profeta Ageu, capítulo 2, tem 2 versículos que eu quero tomar como base. O versículo 5 e o 9. Eu falei no primeiro horário sobre caminho sem volta para o Egito. Versículo 5 do capítulo 2 do profeta Ageu diz: conforme a palavra do pacto que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Aleluia. Amados, nós temos lido um texto para dar continuidade. Infelizmente não foi transmitido, faltou energia. Então nós concluímos o primeiro horário falando da fidelidade de Deus, a aliança, o pacto, que Ele fez ainda o povo no Egito. E os irmãos vão de convir que eu falei sobre o primeiro grande momento, que foi o Êxodo, a liberdade. E Deus colocou o povo na terra que prometeu, por motivo do pacto, da aliança. Então aquele povo que vivia escravizado, a fidelidade de Deus foi tamanha naquele período do deserto, do caminho difícil, que foi naquele período mais difícil que o povo teve algo que eu digo como a maior experiência, que foi a arca, a presença. Veja que Deus deu sacerdotes, intercessor. Deus, por meio de Moisés, deu o tabernáculo. Mas nada disso adiantaria se não fosse a arca, a presença de Deus. Então todo aquele projeto, todo aquele sacrifício, todos aqueles rituais era unicamente pela presença. Então agora o povo tinha a arca de um Deus vivo e verdadeiro que nenhuma nação tinha. Só para os irmãos ter uma pálida ideia do poder, tanto no contexto espiritual como bélico, como social, da presença de Deus, que a história nos mostra através dos salmos, que os vizinhos, os exércitos inimigos tinham tanto temor ao ouvir falar do Deus de Israel, que quando o Israel estava em guerra, que não havia outra alternativa de vitória, tendo em vista a superioridade do inimigo, ele só tinha uma alternativa: solicitar a arca para a guerra.
Então, quando o povo estava em paz com Deus, os sacerdotes punham a arca no ombro, e os adoradores o acompanhavam, os levitas, e chegava no campo de guerra, a arca parava na frente do exército. Então, quando o exército inimigo sabia que a arca chegou, estremecia, e os adoradores atrás da arca, a arca na frente, marchava em rumo ao ataque e dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia, não devemos ter medo. Então os irmãos sabem o resto da história do salmo. Então por isso que quando eles chegaram em Jericó, o próprio prostíbulo, a própria Raabe dizia: nós temos ouvido o que o vosso Deus tem feito no meio de vós, e o coração de todo o povo aqui está com medo, está se derretendo. Então era um povo com presença de Deus. Aí Deus, por este pacto, por esta aliança, porque merecimento não tinham, coloca-os na terra prometida. E agora, chegando na terra prometida, não era mais escravo, não dependia mais de trabalho forçado para sobreviver, porque agora aquele povo que pagava altos e grave tributo, agora vivia de forma cooperada, plantava e colhia, como a gente viu aqui nesta manhã. A tua plantação não deu nada este ano, a minha deu, a minha produziu, então tu come da minha, quando a tua produzir tu me devolve. Cooperativismo. Então vieram as facilidades, não parecia mais, pastor Francisco, dificuldade. Pastor Antônio Carlos, a Bíblia diz que agora o povo estava na terra que manava leite e mel. Então isso contribuiu, porque ladeados por estas nações, o povo invejou. Primeira coisa, nós queremos um rei como os filisteus têm, como os amalequitas têm. Queremos um rei. Samuel diz: gente, vocês não têm a presença de Deus? Não, mas nós queremos um rei. Então Deus dá um rei, vem a monarquia. Agora eles têm arca e têm monarquia, igual às outras nações. Então vem Davi, e por meio de Davi, eles agora têm um centro administrativo e de adoração. Eles têm Jerusalém. Agora eles têm um Jerusalém, uma cidade honrada e respeitada pelos feitos de Deus através de Davi. Mura! E os irmãos vão te convir que na época, uma cidade que tinha muro, e sobretudo de Jerusalém, era diferenciada. Por quê? Por isso que a Bíblia diz: se Deus não guarda a cidade, em vão vigia. Então todos os sentinelas em cima do muro, era Deus que guardava. Então isso todos sabiam. Vem Salomão. Aí por meio de Salomão, eles recebem algo melhor para melhorar a adoração. O grande, luxuoso templo. Aquele templo que Deus disse a Salomão na inauguração: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, era Jerusalém e Israel, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Os meus olhos, os meus ouvidos estão atentos, os olhos fitos na oração que se fizerem neste lugar. Então agora eles têm arca, eles têm Jerusalém, a cidade, eles têm muro, eles têm templo, eles têm rei.
Então isso era motivo de orgulho, e onde eles estivessem, baseado nessa história, se voltava para Jerusalém, acreditando que Deus estava ouvindo, e era verdade. Agora tinha glamour, era orgulho para um judeu, um israelita, vir para Jerusalém. Por isso que os irmãos ouvem os salmos. Quando o salmista, salvo engano, 88, 89 no salmo, ele diz que era de passo em passo para chegar em Jerusalém. Isso que ele está falando do extremo norte. A história diz que os judeus que habitavam no extremo norte de Israel, nos dias de culto, de adoração, nada impedia eles de vir a Jerusalém. A maior alegria deles era ir a Jerusalém. E quando passava a peregrinação pelo Vale de Baca, eles enfrentavam o frio, a sequidão, a tempestade de areia. A história diz que a tempestade de areia vinha, por isso que é conhecido como o Vale de Lágrimas de Choro. Ou seja, a tempestade de areia impedia, porque o vento era forte, batia na cara, batia no rosto, eles empurravam eles para trás, mas eles não desistiam. O intuito era chegar em Jerusalém. Era um passo para trás e 2 para frente. Mas a soberba veio, e este povo confiou na autossuficiência e esqueceu do pacto do Egito que Deus fez. Esse povo desobedeceu e adorou a outros deuses. A adoração agora já não era mais genuína. Deixaram o Senhor. O pacto, a fidelidade da aliança de Deus era tamanha que Deus vai para o Jerusalém e levanta com a morte de Uzias Isaías para dizer ao povo que voltasse, que Deus estava com saudade. A nossa linguagem. Isaías entra profetizando. Veja que a maioria da mensagem de Isaías é de recomeço, de esperança. Tornem-se a Deus e Ele tornará a vocês. Voltem-se a Deus. Olha o capítulo 43. Não temas, ó bichinho de Jacó, fui eu que te remi. Tu és meu. Mas o povo não deu ouvido. O povo não quis saber. Aí Deus vai lá para o norte e levanta Oséias. Veja que amor é esse, gente. E Oséias vai pregar em Samaria, na região do sul. Isaías no sul, e melhor dizendo, Oséias no norte. E Deus diz a Oséias: vai para o norte. O meu povo me deixou e me traiu. E quando chega lá, Oséias, vai num prostíbulo e ama a pior das prostitutas. Ama como tu nunca amaste ninguém. Quando chega lá, escolhe aquela mulher que não tem nome, que não tem identidade, que ninguém dá nada por ela, e a ama, dá identidade a ela, dá nome, dá família, dá casa, dá amor, cuida dela. E Oséias foi e fez isso. A Bíblia diz que ela teve filhos. Gomer teve filhos. Aquela mulher que não valia nada no prostíbulo, agora era uma dona de casa honrada e amada pelo profeta.
Quando ela estava muito bem, sentiu saudade do prostíbulo e deixou a família, deixou o profeta e voltou a prostituir-se. E Deus veio e disse: volta lá e traz ela de volta, e a ama mais do que o que tu já amavas, porque assim foi Israel, fez comigo, disse Deus. Mas diga que eles voltem, que eu vou amar mais ainda. Mas eles não deram ouvidos. Deus levanta Jeremias e eles não deram ouvido. Aí vem o cativeiro. Deus entrega-os na mão dos inimigos e os caldeus tira fora. Em síntese, é hora de almoço, não vou me alongar, um pouquinho de paciência. Na hora difícil que o Jerusalém é cercada, aquele glamour, aquele respeito, aquela honra, os caldeus invadem a cidade. Primeira coisa, Deus deixou de vigiar a cidade, os sentinelas não valeram nada e os muros foram derribados, queimados e abertos brechas. Os caldeus destroem o templo, o santuário, que era o orgulho de Jerusalém. A arca some. E a monarquia termina ali. Tudo que Deus deu, que conquistou, Deus levou. Agora, para piorar, este é o segundo momento mais importante. Primeiro o êxodo, segundo o cativeiro. Porque no êxodo o povo aprendeu a liberdade, a cantar e adorar. Mas no segundo momento o povo ia aprender com a dor. Eles iam aprender a acreditar em Deus mesmo no meio da dor, da decepção. Então agora uma coisa é ser livre, outra coisa é ser livre, tornar escravo, ser livre e agora ser escravo de novo. Agora eles iam voltar para o cativeiro. Perderam a arca, perderam o templo, perderam a cidade, o muro expôs a vergonha e perdeu a monarquia. E são levados para o cativeiro sem esperança, arrastados como cachorros, expostos à vergonha e à miséria. Os inimigos vibravam e aplaudiam os caldeus, e vendo o desastre e a miséria, gritavam: acabou, nunca mais voltarão. Nunca mais nos perturbarão. Mas o amor e a aliança de Deus é tão forte que no meio da miséria, no meio da vergonha, no meio das perdas, Deus deixou Jeremias. Veja que Jeremias não quis ir para o Egito. Jeremias não foi levado para o cativeiro, ficou no meio da miséria do monturo, dizendo: ainda há esperança, ainda vão se comprar terras aqui, ainda vale a pena existir aqui, ainda vale a pena investir aqui. O povo vai para o cativeiro e Deus transforma um ministério de sacerdote em profeta. Deus pega Ezequiel, filho de sacerdote, e o torna profeta.
e manda ir com o povão para Jerusalém, para a Babilônia. E Ezequiel, na beira do rio, o babilônico continuava dizendo: ainda há esperança. Ainda há esperança de recomeço. Além do Ravai,